Quem está vivo diz amém. Quem está morto diga glória a Deus. Escuta um glória a Deus aí. Vamos lá? Que dia que começa o jejum? Que boleira é essa que eu ouvi aí, ó? Que dia que começa o jejum? Dia 1º. Que dia que é dia 1º? Qual horário? Qual horário? Qual horário? Meia-noite. Se começa na sexta-feira, quinta-feira até 11h59 é quinta. Depois meia-noite é sexta. Você já tem que entrar no jejum. Você achou que ia dormir, aí ia começar a sexta-feira, né? Não. É 21 dias. Quantos dias? Quantos dias? 21 dias. Então que dia que começa o jejum? Dia 1º. Que dia que é dia 1º? Sexta-feira. Vamos lá. Ali atrás tem uma lista. Eu falei que eu ia deixar uma lista de sugestão para os irmãos ver que tipos de alimentos vão estar incluídos no jejum, liberados para você ingerir. Então ali está uma lista. Na lista tem verdura, tem legume, tem fruta, tem grãos igual quinoa, arroz, feijão, tá tudo ali. Eu ia deixar só o arroz integral, mas vendo como que a maioria de nós nem tem contato com o arroz integral, né? Então nesse primeiro momento tá lá o arroz normal. Tem os últimos elementos ali que eu coloquei foi o que nós liberamos, que foi o café e o ovo. Olha para mim aí, irmã Conceição, é isso mesmo? Não é? Então café e ovo para poder incluir no jejum. Do lado da lista de alimentos está escrito assim: declaração profética. Diga comigo, declaração profética. Do lado ali está a declaração profética. Você vai, ao encerrar o culto, você vai tirar uma foto da declaração. E quando você for orar, no seu momento de oração, fale aquela declaração ali. Para que serve? Pergunta para mim, pastor, para quê? Fala, pastor, para quê? A declaração, ela serve para você declarar a palavra. É uma oração falada e repetida. Então quando você declara, as realidades daquela declaração, elas passam a ser parte da sua vida. Então é por isso que em períodos de jejum eu preciso ter uma declaração profética e falar ela. Então o que você vai fazer? Você vai terminar o culto, você vai tirar uma foto e vai fazer a declaração nos dias que você tiver de jejum. Outra coisa, cadê os líderes de célula que estão aqui hoje? Dani, Kátia, Samuel está ali. A declaração também é para ser feita na célula com os discípulos. Declaração é para ser feita na célula com os discípulos. Então o líder fala, os discípulos vão repetir a declaração. Além dos líderes de célula, também nós temos departamento de criança, jovens, mulheres. Vai me lembrando aí. Já falei já, criança. Diaconato. A declaração é para ser feita também nas reuniões com as equipes. Então, exemplo, reuniu, quinta-feira, amanhã tem ensaio do louvor. Na hora que vocês forem orar, faz a declaração com a equipe. Com as crianças, pega o domingo, que é o culto de celebração, faz a declaração. A declaração ela é para moldar a mente da igreja. Quem entendeu? Então é uma bênção que nós colocamos ali para você recitar ela. E à medida que você declarar aquela bênção, ela vai fazer parte da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pergunta até aqui? Quem toma remédio? Tem irmãos que tem a questão de remédio.
Os irmãos que tomam remédio, você vai adaptar o jejum à sua realidade. Tem gente que não pode fazer um jejum desse. Você concorda comigo? Tem irmãos que tomam muitos remédios e um jejum desse nível ali pode ser que afeta o corpo dele. Então os irmãos que tomam remédio, você vai adaptar a sua realidade. Entendeu? Você vai poder jejuar 21 dias, só que você vai adaptar de acordo com o jejum, de acordo com aquilo que você aguenta. Um exemplo, se para você toma remédio, mas você tem mais facilidade e você pode tirar algum tipo de alimento, você vai lá e tira. Por quê? Para você não passar mal nesse jejum que nós estamos fazendo. Agora, a turma que não toma remédio nenhum, não tem dessa não. Pegou ou não pegou? Porque senão o irmão está acostumado a tomar dipirona. Aí vai vir e vai falar assim: ah, pastor, eu tomo dipirona. Aí eu vou adaptar. Não vai não. E eu sei aqui na igreja quem que pode, quem que não pode, viu, irmão? Não vai pensando que a gente vai ser pego de bobo, não, que não é não. Então os irmãos que tomam remédio, você vai adaptar o jejum para a sua realidade. Amém? Crianças, as crianças do jejum vai ser o pai que vai definir o jejum da criança. A minha, ela tá fazendo tanto barulho em casa que eu falei que eu vou pôr ela de jejum de falar. Vai ficar 21 dias sem falar. Tô brincando, irmão. Então o que acontece? Hoje já põe nós doidos lá. Então os pais vão fazer o jejum, vai pôr a criança no jejum que a criança se adapta. Talvez pode ser uma televisão, outros talvez vai ser até o celular. Se você tirar o celular do seu filho, você vai ver que ele vai brincar até mais. Entendeu? Outros talvez vai tirar alguma coisa. Um exemplo, tem criança que ela gosta muito de doce, come doce o tempo todo. Então você tira o doce da criança, vai ser até uma libertação, né? Dentro de casa assim. Tem adulto que precisa tirar o doce. Então o que acontece? Os pais adaptam a realidade do jejum para as crianças, porque na sala e no discipulado dos kids e no culto de celebração vai ter orientação também para eles fazerem a declaração profética lá embaixo. Então nós vamos fazer o trabalho funcionar. Pergunta até aqui? Fale agora. Ou misericórdia. Depois vocês mandarem no WhatsApp para mim. Ah, pastor, não entendi. Entendeu? Quer falar? Oi? Pode. Ô Kátia, você faz? A Kátia, ela imprime uma cópia. Aí, a senhora vai precisar, talvez a irmã Piedade, mais algumas irmãs. A Kátia imprime para vocês lá. Depois. A irmã Maria precisa da cópia da oração. Da declaração. Quê? Foi mal, desculpa, igreja. Quase que subiu o espírito de Pedro aqui agora. Lógico. E se eles reclamar, eu vou aumentar o jejum desse. Mais do que dos adultos. Irmão, jovem tem meio termo não. Eu estou liberando as crianças porque é criança. Amém ou não amém? Quer ver, ó? A Juju tem quantos anos? 8. A Juju, a Dani vai definir. Mas essa grandinha aqui, a Bianca tem quanto? 12. Já pode entrar no jejum normal dos adultos. Você eu não vou nem falar, já fez 18 anos. Quer ver, ó? O Pedro e a Ayla, você vai adaptar, viu, Samuel? Agora a Lavínia, cadê? Lavínia, tem meio termo não. Não adaptar nada. Não. O quê? Ela toma remédio? Ah, tá. Não, então vai ter que cortar o leite dele. Então dela você vai ter que adaptar por causa do remédio dela. Mas tem mais jovens e adolescentes que tomam remédio? Tem, Pelé? Você tem um controle? Tem? Você toma? Então vocês vão ter que adaptar. Ô gente, mas não é para adaptar de qualquer jeito não.
Você vai precisar da ajuda do profeta também. O negócio é o seguinte, um exemplo. O jejum ali, se você for olhar, ele está só natural. Certo? Naturalmente, todo mundo que vai estar no jejum, você vai perceber que você vai comer até mais do que você come normalmente. Só que você vai consumir o quê? Aquilo que está ali. Fruta, legume, verdura. Mas em um exemplo, vou pegar aqui o caso do Gustavo e da Camila. Talvez ali, eles podem tirar uma coisa que eles gostam muito durante os 21 dias. Vamos supor, carne. Para muita gente é duro ficar sem carne 21 dias, é ou não é? Porque talvez se eles for entrar num jejum daquele ali, eu não sei como é que é o tipo de remédio, qual a orientação dos médicos a respeito de remédio, que tem remédio que você não pode ficar com o estômago vazio, né? Nem sei qual tipo que é. Então, exemplo, o corte da carne 21 dias. E aí envolve carne vermelha, carne de porco, carne de... toda carne. Entendeu? Então talvez ali adaptou na realidade deles, eles continuam no sacrifício, mas não fica prejudicado por causa daquilo ali, porque tem algumas proteínas, para quem toma remédio, talvez você não saiba disso, tem algumas proteínas que elas são essenciais para quem toma remédio, entendeu? Então é a pessoa que vai ter que ver e adaptar. Não vai adaptar da seguinte forma, um exemplo, o irmão, eu vou fazer de pizza. Eu vou fazer de sorvete. Ele come, nem pizza ele come direito. Aí ele quer adaptar a pizza. Entendeu? Então é algo que dói. É algo que, fala pra mim, é algo que dói. Jejum tem que doer. Se não doer, não é jejum. É sacrifício. Então o adaptar vai ser na realidade do sacrifício. Entendeu? Então aí que, mais um exemplo, o resto da turma, igual eu provavelmente 3 dias, dentro dos 21 dias, 3 dias na semana, provavelmente eu vou ficar ou 2 dias ou 3 dias só na água e no caldo. Por quê? Eu já fiz jejum de Daniel. Entendeu? Então o ponto de partida meu é aquilo ali. Mas eu não posso virar para um irmão aqui e falar assim, você vai ficar 3 dias só na água comigo. No primeiro dia você já está. Entendeu? Então o que acontece? Ali é o ponto de partida. Por isso que eu deixei o ovo. Uma carne excelente de primeira. Oi? O quê? Não, ali eu coloquei, eu tô deixando o tempero ali, porque eu sei que é a primeira vez, entendeu? Isso aí vocês... gente, outra coisa também. Opa, eu joguei tudo no chão. E outra coisa também. O jejum é o seguinte. Você tem que jejuar, você não pode ficar preocupado com o que pode e o que não pode. Você tem que ir, olhar ali e falar, vou fazer isso aqui, pum, pronto, acabou. Porque se ficar com medo também, você está querendo saber o que você pode comer. Ao invés de pensar assim, vou cortar isso. Quer ver um negócio? A gente deveria cortar a televisão. Aí eu mandei cortar? Não, mas no mínimo você vai reduzir a televisão. Você fica na internet, lá no Netflix o tempo todo, jejuando, e aí fica com a batatinha. Celular, a não ser os irmãos que trabalham com celular. Entendeu? Então, outra coisa. Lá está a oração 3 vezes ao dia. Quantas vezes? De meia-noite a 11 da manhã, você tem a parte da manhã para orar. De meio-dia até as 5 horas da tarde, você tem a parte da tarde para orar. De 18 horas até meia-noite, você tem a parte da noite. De 5 a 10 minutos. De 5 a... Então o jejum, eu estou evitando de pegar pesado demais, porque o ano que vem, você pode ter certeza que aquela lista ali ela vai reduzir quase que o mínimo. Esse é só o primeiro para treinar. É para quê? Treinar. Entendeu? Sobre a oração, dúvida? Oi? Não.
Salame pode? Presunto pode? Mussarela pode? Queijo pode? Não. Tá lá, ó. A lista tá lá. Vai doer, viu? Pode preparar. Só não vai doer mais que o pastor foi generoso esse ano. Livro de Josué, você vai ler ele um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Então na sexta-feira o primeiro capítulo, no sábado o segundo capítulo, e vai seguindo. Entendeu? Quando acabar o jejum vai faltar acho que 3 capítulos para terminar o livro de Josué. Então depois do jejum você ainda tem 3 dias para terminar de ler o livro todo. Amém? Orientação. No jejum você vai ficar mais nervoso que o normal. Vigie a língua. Porque é natural quando eu estou jejuando que eu começo a ficar mais estressado, porque é natural do corpo, mano. E outra coisa, o diabo atenta. Misericórdia, glória a Deus, nada. Então o diabo atenta. Tenta ou não atenta? Então o que acontece? Vigia a língua. Não briga. Tem irmão que está de jejum, mas está chutando o cachorro lá na rua. Está xingando o vizinho. Você vai anular o jejum. Então o que acontece? Vigie as palavras. Tanto dentro de casa ou fora. Quem entendeu? E na igreja também, viu? Pelo amor de Deus. Que às vezes você está aqui estressado no culto. Dá glória a Deus, meu filho. Você é profeta. Está estressado na igreja. Aí na hora da adoração, não consegue adorar, não consegue orar. Tá brigado com o irmão, você vai saber por quê. Ah, eu estou de jejum, estou com fome. Irmão, o negócio é o seguinte. Se você mostrar que a cara você está com fraqueza no rosto, você mostrar, a Bíblia diz que seu jejum não valeu de nada. Não pode mostrar que está. Um exemplo, eu vou pregar sexta-feira num sítio. Provavelmente vai ter churrasco lá. Primeira a ser tentada é quem? O pastor. Aí eu tô com a cenoura do lado mastigando ela. É normal, irmão. Não deixe de ir nos lugares porque você está de jejum. Não deixe de fazer nada porque você está de jejum. Sua vida tem que funcionar normalmente. Amém ou não amém? Pergunta nessa área de comportamento. Pergunta agora, hein? Depois não fala que eu te avisei. 21 dias. Não, o que acontece? O jejum de 21 dias, ele é 21 dias o jejum. O que você pode ingerir é aquilo ali. Então durante 21 dias, as coisas que foram retiradas, elas foram retiradas. Entendeu? Então não tem um horário, tipo assim, eu vou jejuar só de, vamos supor, de meia-noite a 2 horas da tarde, aquilo ali. Não. 21 dias direto. Entendeu? Por isso que ele é chamado de jejum de Daniel. Porque geralmente, quando nós falamos de jejum que tem horário, é chamado de jejum parcial. Aquele ali é chamado de jejum total. Mais um exemplo. Igual tá ali, fruta. Você pode comer fruta o dia inteiro. Vai fazer andar com caixa de banana nas costas, né? Mas um exemplo. Suco. Você pode tomar suco. É natural. Olha lá. Entendeu? Mas o que vai acontecer? Que eu estou te avisando. Tem gente que acha que porque está liberado aquilo ali vai ser fácil. Nunca é. Porque grande parte dos alimentos naturais, a queima de caloria dele é rápida. Acontece de 1 a 2 horas no máximo. Então você vai ficar com mais fome. No livro do profeta Daniel, o jejum total dele funciona dessa forma. Então talvez quem aqui come só 3 vezes ao dia, você vai ter que aumentar e fazer 4 refeições ao dia. Ou mais, né? Um exemplo, os irmãos, tem alguém aqui que trabalha no sol? Pois é, vocês vão ter que vigiar
na questão do líquido. Porque uma coisa que num projeto como esse, num jejum como esse, tem que beber muita água. Muita água. O suco natural vai aumentar a energia. Eu reduziria o café. Não mete a cara no café não, porque café é estimulante. E ele vai te estimular a um ponto de que você vai começar a ter um pouco de queimação no estômago. Pastor é médico, irmão. Não, então não foi de Daniel, não. Foi 21 dias. O fato do jejum ser 21 dias não quer dizer que é o jejum de Daniel. Porque o jejum no pão e na água, ele é um jejum específico. Entendeu? Pois é. Entendeu? E aí é o seguinte, aquele jejum ali, nós estamos fazendo de Daniel, que o jejum de Daniel envolve produtos naturais. Se você for olhar ali, a gente incluiu até óleo de coco. Óleo de coco. Óleo. Tá ali, não tá? Pois é, irmão. É porque você não tá. Tá vendo? Vou ensinar essa igreja a ser natural. É azeite e óleo de coco. Então, aquele jejum ali, ele tá adaptado para alcançar qualquer irmão da igreja. Amém ou não amém? Última pergunta para mim entrar na palavra. Oi? Alimento. Tudo ali é alimento. Oi? Tempero. Vocês vai... Uai, pode? Come, bebe. Passa no cabelo. Faz o que quiser. Entendeu? Irmão, o negócio é o seguinte. Oi? Não tem problemas. Isso ali é o seguinte. Ô, gente, presta atenção. Presta atenção. Ali há uma lista de sugestão. A forma como que você vai fazer o seu jejum, a alimentação, como que vai funcionar, é cada um. Só que o que foi tirado, foi tirado. Entendeu? Então você vai adaptar a sua realidade. Um exemplo, tem um negócio ali que eu não como. Metade daquilo ali eu não como, mas eu vou ter que comer. Entendeu? Porque eu vou cortar muita coisa, no meu caso. Mas aquilo ali é para atender a sua realidade. Aumenta um pouco para mim esse microfone. Amém? Na questão do comportamento ficou claro? Ficou claro? Então vamos ler a palavra. Abre a sua Bíblia. Oséias 6, versículo 1. Coloca no data show para mim. Oséias 6, versículo 1. Diz assim: venham, voltemo-nos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como chuvas da primavera, que regam a terra. Aleluia. Quero ministrar para você uma palavra que vai de encontro àquilo que nós vamos fazer agora nos próximos dias. 5 armas que o diabo usa
para paralisar o crente. O inimigo, ele é um estrategista. O diabo, ele é especialista em derrubar cristãos fervorosos. A maioria dos crentes hoje não sabe identificar as armas que o inimigo usa. E em muitos momentos eles estão sendo alvos do diabo e às vezes nem sabem. A primeira arma que o diabo usa para paralisar a igreja, paralisar o cristão, diga assim, o desânimo. Diga forte, o desânimo. Você está desanimado, hein? Está amarrado, hein? Faz assim, ó, tira assim, ó. Fala assim, ó, todo desânimo vai embora. Vai embora. Vamos de novo. Fica na porta que o desânimo do povo pega vocês, né? Tira de novo. Todo desânimo vai embora. Fica de pé. Fica de pé. Levanta as mãos. Estica o corpo. Estica, irmão. Isso. Abre os braços. Fala assim, alegria. Ânimo. Venha pra minha vida. Aí, ó. Agora dá um sorriso pro seu irmão. Isso aí. Agora senta no seu lugar. Fala assim, a primeira arma que o diabo usa é desânimo. A maioria dos crentes é acostumada a viver no desânimo. E hoje em dia, a igreja atual do século 21 é a igreja mais desanimada que está na face da terra. É um povo sem fervor espiritual. É gente que o desânimo pega ele e ele acha natural. Você chega para o irmão e fala para ele: ei, irmão, por que você não foi na igreja? Ah, eu estava desanimado. Como se isso não fosse pecado. Como se isso fosse normal falar isso. Tratamos o desânimo como um amigo. Ah, não, estou desanimado, vou ficar em casa hoje. Outra coisa que derruba o crente junto ao desânimo: apatia com a casa de Deus. Diga assim, apatia com a casa de Deus. Pior que desanimado é ficar apático na casa de Deus. Ó, o louvor está cortando na alta. Todo mundo cantando. Estamos de pé. E o crente está lá. Irmão, eu já vi o músico, a veia do pescoço dele está pulando assim, até tremendo, tanto que ele está. E a igreja assim apática. E para bater palma, o desânimo é tão terrível que para bater palma todo mundo junto, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Fala assim, pega a dica. Para bater palma todo mundo junto, é só você seguir a mão do Marcelo quando ele está tocando bateria. Quando a bateria faz assim, ó, tá, você, ó, junto com ele, tá, 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 é ritmo, irmão. Só que o desânimo faz um ir para a China, o outro para o Japão, o outro para os Estados Unidos. E a apatia deixa uma meia dúzia sentada olhando o que Deus está fazendo. Irmão, aprenda. O fervor espiritual não é para o músico, não é para o pastor. O fervor espiritual é para você mesmo, porque você precisa de uma resposta de Deus. Apatia na hora. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Se Ele está no meio dos louvores, ser apático no meio da adoração é desonra a Ele. Pegou ou não pegou? Não dá para entrar em um processo de consagração violento e na hora da adoração eu desonrar aquele que eu estou me santificando. Eu sei que isso é muito comum, mas para um povo que está em consagração constante, não é comum. Aprenda.
O desânimo, ele mata seu ministério, ele mata o seu chamado. A apatia, ela mata a unção. Tem gente que o céu pode descer, os anjos podem descer, para mover no lugar, ele ainda não se move em nada. Mas no dia da tribulação, você vai ver que ele vai ter ânimo, ele vai correr atrás de alguém que está em constante adoração e vai falar assim: você pode me ajudar? Você me ajuda? Ele não quer fazer a parte dele, mas quer que o outro que faz a própria parte dele mesmo, ajude ele. A pior coisa que tem é o Senhor movendo no meio da igreja e a noiva dele está cega. Então o desânimo, ele vem. E uma coisa sobre o desânimo que é interessante, você já reparou que o desânimo é só a respeito das coisas de Deus? Se você for convidado para um churrasco, você arruma, a pessoa fala assim: eu te passo aí, pega você em 10 minutos. Irmão, você vai de chinelo, mas você vai. Vai ou não vai? Mas aí você vira e fala assim: ô fulano, tem um ensaio, vamos pegar aqui, o louvor hoje. Ah, tô desanimado. Ô fulano, tem oração na igreja, vão? Ah, não sei, tô sem vontade. Ai, ai, ai. Ô fulano, vamos limpar a igreja? Ah, não. É ruim. E o desânimo é transferido para as crianças, sabe por quê? É cheio de pai que não deixa o filho vir na igreja porque: ah, o pai não vai hoje no culto não, porque eu estou desanimado. Aí a criança fica em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você dá o exemplo para os seus filhos. Se os seus filhos veem você tratando a obra de Deus com desprezo, não espere eles chegar na adolescência sendo crentes fervorosos. Eles vão tratar a obra de Deus com desprezo. Você é chamado para uma festa. Irmão, estava lá no acampamento de adolescente. À noite teve uma festa lá. Estava eu, Deus. Samuel estava lá não, né? A pastora teve que me arrancar lá do meio dos meninos lá na festa. Pegou pelo braço e falou: vamos embora. E nós estávamos pulando, dançando e tal, tudo. Eu estou assim: gente do céu, olha esses meninos pulando, dançando aqui. Será que na igreja é desse jeito? Desânimo é só com as coisas de Deus. Te chama para ir para o jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Corinthians, qualquer coisa. Você dá um jeito para ir. Te chama para qualquer coisa, você vai. Mas quando é a respeito das coisas de Deus, da vida de consagração, da vida no Espírito, eu não aguento. O médico vira para você e fala: você tem que fazer um exame, vai ficar 7 dias sem comer. Você fica 7 dias sem comer, só por causa do exame. O pastor vira para você e fala: nós vamos jejuar 21 dias. Você não vai ficar 21 dias sem comer. Tem uma lista das coisas que você pode. Ah, eu não aguento, pastor. Está entendendo, irmão? Olha, nós vamos fazer uma conferência, 7 dias de conferência. Ah, pastor, é muito dia. As pessoas acham que quem ganha alguma coisa são os líderes. Deixa eu te falar uma coisa. Minha vida está normal. Orando, jejuando, discipulando família. Às vezes um projeto como esse não é nem para mim, é por causa de alguém que precisa daquilo ali para se levantar de novo. E a primeira coisa que tem que vencer é o desânimo e a apatia. A apatia, ela é a mesma coisa de um demônio sentado em suas costas. A apatia é um demônio que ele senta nas suas costas. Toda pessoa apática, eu vou te mostrar um detalhe. Pessoas apáticas, geralmente eles sempre estão andando assim, ó. Já trabalhou com alguém que está sempre com cara de cansado? Alguém que já viu alguém assim? Parece um morto-vivo. Apático. Ele não levanta para nada. Se ele estiver no culto, o pastor fala assim: vamos orar. Ele fica assim. Até para conversar ele é apático. Você não entende nada. Fala assim: a igreja precisa de vida.
Fala forte, irmão. Diga assim: a igreja precisa de vida. Fala assim: na adoração coletiva tem que ter vida. Vamos lá, fala assim: na oração coletiva tem que ter vida. Fala, vida. Está te faltando vida. Fala assim: vida. Vamos de novo: vida. Fala assim: no trabalho de crianças tem que ter vida. Tem que ter vida, irmão. Se você quisesse uma igreja parada, nem aqui você estava. Você já tinha buscado outro lugar, porque o pastor é barulhento. É um tal de chega e pega na mão, e zoa lá atrás, zoa aqui na frente, e brinca e tal, tudo. E também na hora da palavra o cipó desce, aí bate em todo mundo, depois está todo mundo rindo. Essa é uma vida bipolar, né? Mas essa é a realidade, porque tem que ter vida. A gente fala: vamos orar. Os barulhos parecem barulho de rato mexendo em pacote de negócio. Não, irmão, oração coletiva é oração alta e forte. Pra quê, pastor? Pro inferno ouvir. Pro diabo falar assim: o povo ali tá lutando mesmo, tá brigando, hein? Se cada oração sua for uma bomba no inferno, imagine, irmão, um glória a Deus que você dá aqui agora, um aleluia que você manda lá para baixo, meu irmão, explode tudo. Diga assim: a igreja, ela tem vida. Então tem que pegar toda a apatia e mandar embora. Quem entendeu? Irmão, eu já vim pregar cansado, fadigado. Já vim pregar de tudo quanto é jeito, até com a boca costurada. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor: a forma como que você presta o seu culto a Ele, a Deus, é a forma como Deus vai te honrar. Por que muitas bênçãos na sua vida está travada? Porque talvez você já desonrou Ele muitas vezes no culto. E quem chega depois do louvor, a Bíblia diz que o louvor é a oferta de sacrifício. Quem chega depois do louvor, deixou de entregar alguma coisa. Então, não seja um crente apático. O fato da Bíblia dizer que o Senhor habita no meio dos louvores não é autorização para você chegar no meio do louvor. Pegou ou não pegou? Tem que ter vida. Tem que ter o quê? Vida. O jejum é para quê? Para ter vida. Mas não é só vida normal, é uma vida espiritual. Porque tem muito crente que aqui na igreja ele é apático, mas lá fora ele é vivo. Vida espiritual. Segunda arma que o diabo usa contra a igreja, diga-se infidelidade. Infidelidade. Mas a infidelidade, às vezes, a primeira coisa que as pessoas pensam é na questão financeira, dízimo ou oferta. Tem muita gente que é fiel ao Senhor no dízimo da oferta, mas é infiel na vida de consagração. Quantas pessoas elas simplesmente tratam a vida de oração como se não fosse nada. A palavra, ele nem sabe qual foi a última vez que ele leu. Isso é infidelidade, irmão. Te ensinar sobre infidelidade. Infidelidade é quando você deve entregar intimidade para alguém, honra para alguém, aliança para alguém, e você tira daquilo ali e entrega para outro que não merece. Isso é infidelidade. Por isso tem muita gente que está sendo infiel com o Senhor, ainda sendo fiel na casa dele. Está cheio de gente por aí que não falta nenhum culto, mas é infiel ao Senhor na vida dele. Não ora, não jejua, não prega a palavra. Você sabia que deixar de pregar a palavra também é pecado? Pegou ou não pegou? A Bíblia diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete o quê? Pregar a palavra é fazer o bem? Então deixar de pregar é pecado. O evangelho é chamado de boas novas. É chamado de quê? Se eu tenho uma boa notícia para dar para o Anderson e eu não entrego essa boa notícia para ele, então eu deixei ele com a má notícia que ele vive. Pequei. Quem responde sou eu, que deveria ser o mensageiro das boas novas para ele.
Então entenda, infidelidade. Porque você pode ter uma igreja muito fiel financeiramente, irmão. O povo pode ser fiel no dízimo. E outra coisa, o crente pensa o seguinte: eu sou fiel no dízimo e na oferta, então tá tudo normal, tá nada. Sua oferta pode estar contaminada no altar porque você é infiel no seu posicionamento com Ele. A Bíblia diz assim: se você for trazer uma oferta e tem uma briga com seu irmão, o que você deve fazer? Consertar. Põe a oferta de lado, vai no irmão, resolve, depois você pega e traz. Ele não te deixa voltar sem entregar. Ele não te deixa jogar para debaixo do tapete a briga que você teve com o irmão. Ele falou assim: resolve seus problemas e vem no meu altar com os problemas resolvidos. Fala assim: ai, ai, ai. Então é um ponto. Infidelidade. Você pode entregar primícia, você pode entregar dízimo. Se a sua vida de consagração ela tem um buraco, resolva ela. Vou deixar de entregar, pastor? Não. Vai amadurecer e vai entregar, mas vai ter resolvido os problemas. Porque a imaturidade do crente hoje é o que impede a igreja de avançar. Quer ver outra coisa? Infidelidade? Vou te mostrar um detalhe aqui que você nunca percebeu. O pastor vira, te ensina a palavra, te orienta e tal, tudo. E você, não, o pastor tá doido. Mas você corre na internet, vê lá uma palavra lá que te orientou melhor. Aí você fala assim: não, essa palavra é boa. No dia que você estiver no leito de hospital, o pastor da internet vai até você? Quem que vai? O seu pastor. Se você trata o seu pastor da mesma forma que você trata o pastor da internet, você é infiel. A grande verdade é: fidelidade, ela envolve horizontal, vertical e horizontal. Jesus ensinou que a honra na cruz, ela é honrar a Deus, mas também honrar o homem. Por isso que é uma cruz. É o amor que ele é assim para com o Senhor e ele é assim para com os irmãos. Fidelidade. Quem aqui tem filho? Chega lá na escola lá. Alguém chega, dá um couro no seu filho lá na escola. Dá um couro. Aí seu filho chega e te conta. Aí quando ele te conta, você fala assim: não, tá tudo bem. As irmãs, a cara, só pelas caras que eu vejo como é que é. Vão lá agora. Vão lá agora. Eu vou mostrar pra ela que eu sou crente, mas não sou boba não. Quem foi? Jesus chicoteou os cambistas, usa até a Bíblia. Jesus bateu nos cambistas. Vamos lá, aí chega na porta da igreja, ó o pescoço. Eu quero saber quem bateu no meu filho. Você faz isso, não faz? Eu sei que faz, encontrei as irmãs. Não pode falar que é barraqueira, é da tenda, as irmãs da tenda. Nós não usa. Mas irmão, o Speed Pedro, ele pula pra fora. Você chega lá, você briga, e se o diretor não tiver feito nada? Você quase voa no diretor. O homem tem nada a ver com os meninos. E você tá, ó. Mas aí dentro de casa, seu filho bagunça, faz um tanto de coisa, se xinga, briga com ele e tal, tudo. Por que você defende ele fora? Porque é família. Família pode ser ruim o tanto que for, mas é família. É ou não é? Você tem aquelas tia doida na família? Mas você não aceita ninguém falar mal dela. Você fala. Fala ou não fala? Põe até apelido, porque eu já até pus apelido das minhas tias doidas. Mas você defende ou não defende? Quem aqui defende a família? Engraçado que falam mal da sua igreja, você não defende a sua igreja. Olha, agora eu vou descobrir. Fala mal dos irmãos da igreja, que adoram com você no mesmo lugar. Às vezes você vira pra pessoa e fala: verdadeiramente fulano de tal é assim mesmo.
Aí Jesus vai mudar ele. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. O irmão aqui, ele pode ser o que for, aqui dentro. Lá fora, alguém externo falar mal do seu irmão que adora com você junto aqui, é uma desonra você não defender ele. Você pode ter discutido, saído no tapa com ele aqui dentro. Você tem que entender que lá fora ainda é família. Família tem uns doidos, família tem uns difíceis, temperamento difícil. Você tem alguém na família com temperamento difícil? Se você não tiver, a pessoa é você. Se você não tiver, entendeu? Agora vamos lá. Você não defende? Na igreja também é a mesma coisa. E pastor, quantas pessoas vira e fala assim, pastor é assim, pastor é assim, começa a falar mal de pastor, e você está na rodinha ouvindo, não fala nada. Em vez de levantar e falar assim, aqui, eu não sei que tipo de pastor que você conhece, mas lá na igreja, o nosso pastor é diferente. Se você está duvidando, vamos lá para você saber. Está entendendo, irmão? Defender é fidelidade. Fidelidade é defender com unhas e dentes. Agora, aí fora é normal o crente falar mal de crente. A igreja da porta larga. A igreja sim. Aí nós pinta a igreja de preto. Que é os church. Igreja church. Aí church, sei lá. Que não pode. A gente põe um telão de LED para os irmãos verem melhor. Porque às vezes quando dá show de longe fica ruim, até imagem para passar um vídeo. Aí compra um telão, aí o povo vira e fala, lá na sua igreja tem telão, né? Sua igreja tá ficando moderna demais, viu? Aí o pastor prega com um tablet. Aí, lá, o meu pastor prega com Bíblia de papel. Aí fica falando mal, fala mal. Tudo pra ele tá ruim. Aí você fica naquela rodinha. Deixa eu te falar, se você participa e não defende, você é conivente com aquilo que está sendo falado. Fidelidade. Cadê os casados? As irmãs. Seu marido pode ter todos os defeitos do mundo. Lá fora alguém falou mal do seu marido, minha filha. Tapa como para um lado para o outro. Se o marido for magrinho demais igual o pastor, você não fala mal do meu magrelo não. Ele deixa a toalha em cima da cama, deixa o tênis, o sapato jogado para lá. Às vezes o temperamento é difícil. E aí tem aquela coisa toda. Se alguém lá fora falar mal dele, você defende. Se o homem está gordinho, você não fala mal do meu gordinho não, viu? É assim, você defende. Defende ou não defende? Os maridos defendem as esposas. Defende. Agora lá fora, lá você aceita todo mundo falar mal da sua igreja. Falar mal dos irmãos que estão com você no culto. Não importa o defeito. Por isso que é pecado você contar os defeitos para quem não faz parte do corpo. Sua família, você sabe todos os defeitos de todos os parentes, porque você fica comentando entre vocês. Qual que é o defeito de cada um, é ou não é? É normal, é da família. Agora lá fora ninguém sabe. Aquela tia doida sua se passa por uma pessoa normal lá fora. A igreja também é a mesma coisa, tem uns doidos. Tem uns irmãos com temperamento difícil, tem uns irmãos mais apáticos, tem uns irmãos mais devagar, tem uns mais rápidos, mais elétricos. Mas é família. Mas é o quê? Família defende família. Quem entendeu diz amém. Terceira arma que o diabo usa: falta de unidade e comunhão. Quando o diabo consegue introduzir a infidelidade no meio da igreja, o próximo passo dele é falta de unidade, falta de comunhão. Diga assim comigo: casa dividida não prospera. A prosperidade de muitas igrejas está sendo travada por causa do povo, nem por causa do pastor. O povo tem mentalidade dividida. Diga assim: casa dividida não prospera. Você quer ver esse povo prosperar? Comece a andar em comunhão com todo mundo. E é parar de escolher com quem você gosta e quem você não gosta, irmão. Até o Pedro é importante para a igreja. E no meio vai ter Judas. Graças a Deus aqui não tem Judas ainda, mas vai chegar. Porque Judas faz parte do propósito. Fala para o seu irmão assim: Judas
faz parte do propósito. Fala pro seu irmão assim, você não é o Judas não, né? Ninguém falou tá amarrado, você vê. Aqui, o Judas, ele está na mesa, ele come junto, ele anda junto, ele fala junto. Agora olha que interessante, o Judas desonra na mesa, o ladrão da cruz está do lado do sacrifício, honrando Jesus do lado. Não se trata do lugar que você está, se trata do coração que você tem. O Judas, você trabalha com ele a vida inteira, ele ainda vai para o inferno. Ai, ai, ai. O Judas cura, irmão. O Judas fala em mistério. O Judas pode até liderar a célula se ele quiser, multiplicar a célula. O que é que o Judas não consegue? Ter intimidade de verdade, com coração puro. Mais cedo ou mais tarde, a mesa, a comunhão, põe o Judas para fora, sozinho. Ninguém fala para ele, vai embora. É o ambiente da mesa. Está entendendo? Então, numa igreja, se quiser descobrir o Judas, começa a trazer o povo para uma realidade de unidade, de comunhão. Que aí o Judas aparece. Mas graças a Deus aqui ainda não tem Judas. Mas quando tiver 1000 membros, 500 membros, 600 membros, o que vai ter de Judas aí vai ser... E o Judas faz parte, mano. Sabe por quê? Pergunta pra mim. Por quê, pastor? Porque o Judas te coloca na linha do propósito. O Pedro é gente boa? Sim ou não? Fala comigo, igreja. O Pedro é gente boa? Pedro é homem de Deus? Mas foi chamado de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus nem falou com Judas assim, o Satanás está dentro de você. Ele falou, o Satanás está dentro do Pedro. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Jesus falou assim, eu vou morrer por vocês. O Pedro falou assim, não vai, nós não vamos deixar. Tirou Jesus do propósito. Jesus falou, tudo que me tira do propósito é do diabo. Para trás de mim, Satanás. O Judas não. O Judas falou assim, eu vou empurrar você para o seu propósito. O que era? A cruz. O Judas facilitou a crucificação de Jesus. Sendo traidor, sendo tudo que ele era, ele facilitou o caminho do propósito. Na igreja, os Judas, eles podem não saber, mas até Deus usa eles para facilitar o caminho do propósito. Aleluia! O Judas testa a comunhão da igreja, porque ele te abraça por frente e te esfaqueia pelas costas. Pegou ou não pegou? Mas quando a igreja tem comunhão, ela aprende a perdoar também o Judas. Você vai encontrar uns Judas aí na sua vida. O Judas, irmão, ele faz parte do propósito. Diga assim, a comunhão faz a igreja prosperar. E no processo de comunhão acontece algo que nós chamamos de celebração. Nós chamamos o quê? Boi na brasa, som na caixa, festa ao Senhor. E esse ano vai ter o quê? Boi na brasa, som na caixa, festa ao Senhor. Pegou ou não pegou? Quarta arma que o inimigo usa. Coloca o data show aqui pra mim, o texto, Oséias 4:6. Quarta arma é ignorância espiritual. O que é a ignorância? O que é? Fala pra mim. Falta de conhecimento. Oséias 4:6. Lê aí, 1, 2, 3. Presta atenção, ignorância espiritual. Olha o que provoca. Segundo esse texto, o povo de Deus é destruído por falta de... E por causa disso, outro detalhe, por causa da falta de conhecimento,
Deus rejeita o povo e rejeita os filhos desse povo. Falta de conhecimento. A quantidade de gente que não tem contato com a palavra, com o entendimento da palavra, com a revelação da palavra é enorme. Pessoas ignorantes de Bíblia. Isso é sério. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, qualquer coisa me tira do foco. Qualquer coisa. O pastor chega e fala uma heresia, eu pego aquilo como uma realidade. O pastor, o líder chega e prega uma palavra que não existe. Eu pego aquilo ali para mim e eu penso assim, nossa, que revelação. Aí é demônio puro dentro da palavra e a pessoa não percebe. Irmão, nos últimos dias, o que eu já vi de pastor falando loucura, que não tem na palavra, é demais. Diga assim, ignorância espiritual não faz parte da minha vida. Você é um irmão que entende a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade. Às vezes você está na igreja, mas por causa da ignorância, Deus está te rejeitando no culto a Ele. É o que a Bíblia está dizendo. Eu rejeito quem não tem conhecimento da palavra. E isso é sério. Tem gente que ele vira para você e fala assim, nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Onde é que está? Está na Bíblia. Aonde? Não existe isso na Bíblia, irmão. A gente pega coisas que do popular e fala como se fosse uma verdade bíblica, mas não existe. Aprenda. A palavra, ela precisa fazer parte da vida. Quantos anos o neném tem mesmo? 8 meses. Se você pegar um bebê como esse, chegar a boca aqui, ó, na testa dele e começar a recitar para ele a palavra enquanto ele dorme, na medida que ele for crescendo, aquilo que você foi falando ao longo da vida dele vai ficar na mente. Quando ele tiver entendimento e souber escrever, falar escrever e fazer tudo normal, o que vai acontecer? Ele vai poder recitar o que você ensinou ele quando ele era desse tamanho. Só falando. Só falando. Por que você acha que as crianças hoje, nessa idade ali, se você pegar um celular e pôr na mão, funciona? Por causa disso. Você transmite na infância. O cérebro, o córtex pré-frontal, tudo que você fala para ele, ele recebe imediatamente. Por que você acha que na igreja, quando a gente vai orar, a gente põe a mão na cabeça? Aqui, ó. Córtex. Olha pra você ver. Revelação. É o lugar onde eu acumulo conhecimento. Tem gente que não recebe bênção, por quê? Porque é ignorante espiritualmente. Ignorante. Então eu quero que você entenda a palavra. Por que vamos ler o livro de Josué? Para entender a palavra. Para conhecer a palavra. Para que a declaração profética? Para entrar na mente. Renovar a mente. Renovar a mente. Eu já ouvi pastor. Vi uma pastora um dia falar comigo assim. A igreja dela é uma igreja, só tem mulher. É 2 homens lá, é muito. A igreja é grande, cheia de mulher. Aí um dia nós conversando, numa reunião, antes da gente transicionar para a igreja, para o ministério agora, ela virou para mim na reunião e está assim: ô pastor, Deus falou comigo que a minha igreja vai ser uma igreja só de mulher. Só vai ter mulher. Eu falei, que loucura é essa, irmão? Não, pastor, é porque o meu chamado é cuidar só de mulher. Então é uma igreja só para mulher. Eu falei, e os homens? O que você vai fazer com os homens chegar? Eu botava fora? E as crianças? Os adolescentes? Ela, não, pastor, porque está na Bíblia. Eu falei, o quê? Irmão, dá vontade de tirar o sapato e bater. O pastor foi chamado para cuidar de ovelha. Chamado para cuidar de quê? Cuidar de quê? A Bíblia manda falar qual tipo de ovelha. Se é macho ou fêmea? Se é filhote ou adulto? É ovelha. Ovelha é ovelha em qualquer lugar, irmão. Não quer ser pastor, não entra. Está entendendo? Por isso que aqui é o seguinte: na hora da palavra tem que apanhar todo mundo junto. Que ovelha?
Olha o cipó para os homens, para as mulheres, as crianças, até os de colo também recebem de vez em quando. Então o que acontece? Ovelha, diga assim, a ignorância espiritual retira o milagre. Diga assim, mas a inteligência espiritual traz o milagre. Por último, para me encerrar e orar por você. Quinta arma que o diabo usa para paralisar a igreja. Diga assim, desonra, deslealdade, a liderança. Porque é outra coisa. A desonra e a deslealdade impede você de avançar. Líder foi levantado com um propósito: mostrar o caminho, levar você junto, fazer você viver o propósito de Deus. Quer ver uma coisa muito comum na igreja? Aqui, graças a Deus, não tem. Mas lá na embaixada tem demais. Amém ou não amém? É o papo assim, ó. Se eu fosse o pastor, eu faria isso. Se eu fosse o pastor, as coisas funcionariam desse jeito. Se eu fosse o fulano, o líder, estaria assim. É por isso que você não é. A gente acha que é fácil estar aqui. Irmão, vou te falar uma coisa. A quantidade de coisas que um líder tem que suportar para fazer as pessoas crescerem em algo que é para o benefício delas, você não tem noção. Antigamente lá na embaixada lá, os pastores ficavam falando muito isso. Se eu fosse o pastor Braulino, eu faria isso. Aí o que ele fez esse ano? Reuniu todo mundo, virou para eles e falou assim: então agora, uma vez no mês, vocês vão pegar a semana, era 4, falou, cada um vai ficar responsável por uma semana. Vocês vão ser eu por uma semana, durante todo o ano. Vocês vão vir, vão abrir o culto. Quando eu não tiver, vocês vão pregar, vão organizar o culto. Se não tiver gente no culto, eu vou cobrar. Porque você fala que se você fosse eu, a igreja estava cheia. Então eu quero ver a igreja cheia. Irmão, pensa o desespero da turma. Acabou. Diga assim, liderança é caminhar junto. Diga assim, honra é estar junto. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até que nada nos separe. Que nós vai subir junto, a não ser que você vai ficar. Eu vou. Lealdade e honra é andar junto. Se você não sabe honrar a liderança, você nunca vai ser líder. A unção que você respeita, dela você recebe. Todo líder tem que ter abaixo, tem que ter um líder acima dele. Esse negócio também aí, por aí que é falado, por aí que pastor não tem que ter pastor, isso é mentira. Coisa do demônio. Todo pastor é obrigado a ter um pastor sobre ele. Porque senão um dia ele cai e não tem ninguém para ajudar ele. Pior ainda é que ele não tem ninguém para enfiar o dedo na cara dele e falar, você está errado. Está entendendo? Então diga assim, liderança é estar junto. Por que nós vamos fazer o jejum junto? Liderança, lealdade. Se você for leal, você está junto. E a camisa, pra quê? Tem gente que já tem tanta camisa preta igual eu lá em casa. Guarda-roupa lá, um dia a pastora falou assim, nossa, você tem um tanto de camisa, tudo igual. Eu falei assim, não é porque a gente evita ter que ficar escolhendo camisa. Só chega e pega. Ah, pastor, camisa é preta. Eu não, vou fazer camisa preta. Ah, mas eu queria amarela. O dia que você for fazer um trabalho, você põe lá na sua cela a camisa amarela. Agora é preta. Ah, vamos lá. Louvor, dança, tal, diácono, todo mundo com a camisa, no domingo, servindo com a camisa e tal, o povo tudo com a camisa. Vai ficar todo mundo uniformizado? Vai. Ah, pastor, mas tô cansado, tem que lavar a camisa, irmão, vem com ela. Não importa. Não. Ah, vai ter um culto, um trabalho lá, vamos supor, 3 dias seguidos, vem com a camisa. Mas pastor, bate um negócio de badela, vem com ela. É estar junto. É estar junto. Está entendendo? Ah, nós vamos fazer evangelismo com a camisa. Vai ser de tarde, no sol, camisa preta. Lealdade é estar junto. Quem escolhe demais não faz nada, irmão. É ou não é? Seus meninos lá em casa, você fica dando escolha para esse? Não, irmão, por que na casa de Deus é diferente?
casa de Deus não é a casa da mãe Joana. Pegou ou não pegou? Diga assim: a partir de hoje, todas as armas do inferno estão canceladas em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Deixa eu orar por você. Dê a mão ao irmão que está do seu lado. Feche os seus olhos. Comece a orar pela unidade da igreja agora. Você vai orar pela unidade da igreja, unidade de cada membro, unidade de cada criança, cada jovem, cada adolescente. Comece a orar no seu lugar agora. Eu não vou orar por você nesse momento, vou deixar você orar. Faça a oração agora. Erga a sua voz. Senhor, nós declaramos aqui agora, meu Pai, uma unção de unidade sobre cada homem, cada mulher, cada criança. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, eu declaro aqui agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, de uma forma extraordinária, levantar profetas nesse lugar. Deus, os irmãos que precisam sair do desânimo, da apatia, Deus, coloca um irmão fervoroso ao lado dele, ao lado dela. Deus, em nome de Jesus, os irmãos que precisam de se envolver em comunhão, Deus, em nome de Jesus, nos traz para o lado da comunhão nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém no nosso meio que precisa ser mais envolvido com a palavra, entender a palavra, Deus, levanta no nosso meio doutores da palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos caminhar em lealdade e honra. Nós declaramos um avanço e um crescimento dessa igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos aos céus. Diga assim: nesse tempo, eu creio que o meu ministério, o meu chamado vai florescer. O diabo não vai me parar. Diga assim: eu creio que é agora o momento que eu vou frutificar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Quem vai frutificar, dá um glória a Deus, um aleluia, bate palma louvando ao Senhor. Aleluia. Assenta no seu lugar, pega na sua mão seu dízimo, sua oferta. Lealdade e honra é também semear na casa que te abençoa. Eu creio que nesse tempo o Senhor vai fazer muitos irmãos aqui prosperar. Eu creio que Deus vai abrir portas que nem você imaginava que seriam abertas. Irmãos, olha, eu tenho sentido uma nuvem de prosperidade vindo sobre essa igreja. Forma violenta mesmo. E eu creio que esse é o tempo de nós prosperarmos. Esse é o tempo de nós podermos avançar em prosperidade. Dentro dessa questão do avanço de prosperidade, uma das coisas que você pode fazer nesses dias de consagração é falar para o Senhor por que você está semeando essa casa. Atualmente, a nossa igreja, CDL está aqui, eles sabem desse projeto nosso. Nós assumimos um compromisso aí de mais ou menos 19 mil, né? Com advogados para guardar a igreja. Graças a Deus, tudo está sendo resolvido da melhor forma. E vai vir uma boa notícia aí, muito em breve. Uma notícia assim que vai deixar você assim, irmão. Então por quê? Todo ministério sério, uma coisa que eu aprendi com o meu apóstolo é isso. Todo ministério sério, ele tem um grupo jurídico que guarda ele. Então hoje, nós temos, por mais que como uma igreja talvez que as pessoas olhem e falem assim, é uma igreja pequena, simples, nós temos advogados trabalhando 24 horas por aqui. E como que nós pagamos os advogados? Dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Entendeu? Além dos advogados, o que nós temos aí? Nós temos o registro da igreja, que já está sendo feito atualmente. Em um tempo muito breve, acho que nos próximos dias, nós já vamos ter um CNPJ nosso. CNPJ nosso, da casa. E aí eu já
Já estou entrando em contato com um banco, provavelmente vai ser o banco que a gente usa, esse aí do Infinity Pay, que quando você faz o Pix lá, aparece Claudio Mac, é da Infinity Pay. Esse banco, eu vou abrir nele uma conta jurídica para a igreja. Então nós temos projetos. No final do ano eu vou passar tudo que foi projeto financeiro da igreja. Então nós temos projetos aí que a gente assume, compromisso que nós assumimos para a igreja continuar crescendo. E por mais aqui, que eu quero até avisar também para os irmãos, para ficar claro também, por mais que ali está uma conta no meu nome, essa conta é só para a igreja. Eu evito de misturar o dinheiro da igreja com o meu dinheiro pessoal do meu trabalho. Por quê? Porque senão a administração ela é feita de forma errada e você não tem um controle. Então por isso que eu estou correndo atrás de ter uma conta jurídica, até mesmo para prestação de conta para o povo. Então os meninos do louvor, o Gustavo que faz o Pix do som, ele reparou que é a mesma conta que é transferido o dinheiro do som. Então, igual agora, a camisa, você vai passar com a pastora, você vai passar o seu nome, o tamanho da camisa, e ela vai te dar um Pix para você transferir o dinheiro da camisa. É um Pix só para a camisa, para não ficar aquele negócio misturando, que aí vai atrapalhar o mover de Deus aqui na casa. Então, financeiramente, nós temos compromisso. E por mais que a gente olhe e fale assim, mas pastor, é loucura fazer uns compromissos desses. Irmão, nós só estamos bem hoje por causa da visão que o Senhor nos deu. A visão. Eu tenho um pastor amigo, que pelo fato de terem acesso a uma conta jurídica da igreja dele, retiraram 100 mil reais. Uma liderança acima dele retirou 100 mil reais do caixa para comprar um terreno. E o dinheiro sumiu. Então nós estamos bem hoje, sabe por quê? Porque Deus nos deu uma visão de administração séria. Nós temos um conselho CDL, que lá eu passo todos os contratos, todas as notas. Eu tive que assinar 2 contratos para poder resguardar tudo que nós temos. E um detalhe, o que vem para o altar é sagrado. É ou não é? Pode ser R$1, é sagrado. E quando a gente tiver o prédio dos 500, dos 1000, o complexo Terra Prometida, depois até o nome, Complexo Terra Prometida, Campus Terra Prometida, vai ser uma obra de mais de 3 milhões. Só que aqui, sabe quem vai nos honrar? O Senhor. Por isso que o Senhor diz sua oferta, mesmo sendo pouco, nos ajuda. Nos ajuda. Além de ajudar a casa de Deus, abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Isso é tão sério, mas é tão sério que está aqui a minha tesoureira, a Kênia, a irmã Maria, diretor de diaconato, a Kátia também de vez em quando conta as ofertas. Olha para você ver como que é. Se uma pessoa, ela deixa de contribuir, talvez ela pode prejudicar um grande projeto que a gente ia fazer. Sabia disso? Um irmão. Pode ser R$5, irmão. Por causa de R$5 nós podemos perder uma grande oportunidade. Eu tenho que contratar um topógrafo para medir esse terreno. Pôr um drone no alto, medir o terreno. Sabe quanto que o topógrafo cobrou? R$2.600. Eu preciso pagar ele de 2 vezes. Dá uma entrada da metade. 10 dias depois eu preciso dar outra metade. Não é brincadeira não. Topógrafo. Para quê? Para o topógrafo medir o patrimônio de vocês. Você não é membro aqui? Tira da sua mente, isso aqui é do pastor, irmão. Isso aqui é do povo. Cadê o povo?
Então por isso que o topógrafo vai medir seu patrimônio. Quando ele medir, você pode falar, é nosso. Está entendendo? Então tudo isso envolve finanças. E eu quero agradecer você que contribui. Tenha nos abençoado. Isso é caminhar junto. Quem é do corpo, luta pelo corpo. Amém ou não amém? Tempo muito breve vocês vão ver uns projetos extraordinários aqui. Depois eu vou mandar fazer uma maquete de como vai ficar o prédio. Fica de pé no seu lugar. Você que separou o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Traz aqui. Deixa eu abençoar você. Abençoar sua casa, sua família. Abençoa meu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está vivo diz amém. Fala pro seu irmão e diga shalom, shalom. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Talvez você está vendo aí o bebedor chique que nós temos aí. Isso aí foi doação da irmã Camila. Água gelada agora, hein? Agora eu falo lá, quando eu estou na reunião, eu falo assim, lá na minha igreja tem filtro ali dentro de carvão, né? Carvão ativado. Fica de pé do seu lugar de chorar aqui. Estenda suas mãos. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Que o Senhor abençoe o teu povo de uma forma extraordinária. Pai querido, Pai amado, faça a tua obra em nossas vidas de uma forma poderosa. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, que possamos prosperar de uma forma poderosa, extraordinária. Que o Senhor abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medida sobre o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, ótima semana.